1 Pedro 4, versículo 7. Acharam? Diz assim a palavra de Deus: e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Novamente, e já está próximo o fim de todas as coisas, e portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Amém? Amém. Sente-se, queridos. Aleluia. Queridos, nós temos esta palavra preciosa que diz que é para ser sóbrio e vigiar em oração. Sóbrio é moderado. Tem uma tradução que diz: sede criteriosos e sóbrio para bem as vossas orações. Aleluia. Então a Bíblia nos incentivando a orar. Tem oração que nós recebemos a resposta imediatamente. Tem aquelas orações que elas demoram mais. No livro do profeta Samuel, ali no capítulo 1, aquela passagem tão conhecida da Ana, mãe do Samuel, quando ela ora ao Senhor porque era estéril, e ela sai daquela oração com a resposta. Aleluia. Isaac, quando ele casa com a Rebeca, ele ora por ela, ela era estéril. Quando ele casa com ela, ele tinha 40 anos e ele ora por ela e ele recebe aquela resposta 20 anos mais tarde. Porque quando ele teve Jacó e Esaú, ele tinha 60 anos. Se não me falha a memória, está registrado em Gênesis 25, versículo 56. Então tem a oração que é respondida de imediato, tem aquelas que demoram mais, tem aquele ditado que o crente usa que diz que Deus demora, mas Ele não vai faltar, né? Mas eu não creio assim, eu acho que Deus, Ele sempre vem no tempo certo. Aleluia, Ele é Deus. Glória ao nome do Senhor. Mas nós vamos meditar um pouquinho também, porque muitas dessas orações que nós fazemos, elas não são respondidas. E eu fiquei feliz e eu agradeci o Senhor, quando o pastor iniciou aqui dizendo que muitas vezes o fio está desconectado, é preciso conectar para poder funcionar o aparelho. O fio que estiver desconectado hoje aqui, o Espírito Santo vai conectar. Aleluia. Bendito o nome do Senhor. Porque quando nós subimos neste púlpito, nós subimos com uma responsabilidade diante de Deus, e com muita oração, leitura da palavra e consagração ao Senhor, nos colocando como vaso nas suas mãos.
Aleluia. Só ouçam, no Evangelho de Mateus, capítulo 21, e versículo 22, diz assim: tudo quanto pedides em oração, crendo, recebereis. Não mostra empecilho nisso. Ela diz que crendo, recebereis. Filipenses, capítulo 4, verso 6, diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 7, diz assim: pedir e dar-se-vos-á, buscais e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Aleluia. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Então a palavra de Deus afirma isso. Ele diz: pedir e dar-se-vos-á. Mas por que algumas das nossas orações, elas não são respondidas? Aleluia. Tiago, capítulo 5, versículo 16, na última parte, ele diz assim: muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Então dá certeza aqui. Aleluia. Então, sempre Deus diz com certeza que aquele que crê, se pedir, recebe. Mas às vezes as orações, elas podem não ser respondidas porque o fio esse está desconectado. Aleluia. Existe muito jeito muito motivo de desconectar o fio. Então nós sabemos que há dois tipos de comunicação. A comunicação que nós chamamos horizontal, essa comunicação estabelecida entre nós, entre os homens, professores, palestrantes. O que eu estou fazendo aqui neste momento, falando com você, é uma comunicação horizontal. E existe a comunicação vertical, que é aquela estabelecida com Deus. Aleluia. Bendito o nome de Jesus. Então a comunicação horizontal e a vertical, que é do homem com Deus. A comunicação horizontal, ela vai se modernizando. Pegamos um celular, até o celular ele foi se modernizando, né? O aparelho. Era o tijolão aquele, né? Depois ele foi ficando pianinho e mais útil, ele foi pegando em maior distância, porque nós podemos comunicar com o mundo todo. Aleluia. Então, longas distâncias, mas a comunicação vertical com Deus, ela não é usada por muitos, é usada por alguns, e por alguns é muito pouco usada. Aleluia. Nós possamos estar usando esta comunicação bastante com Deus.
Então, muitos não usam a comunicação, outros usam muito pouco. Tem crentes, queridos, que falam muito mais no celular do que com Deus. E o fio esse que o pastor falou está desconectado. Porque fala muito mais no celular e na internet do que com Deus. Falam muito mais com o parente, com o amigo, do que falam com Deus. Aleluia. Nossa comunicação com Deus vai ficando muito defasada tantas vezes. É preciso renovar, e Deus toca no nosso coração, e por isso o pastor começou este culto falando a respeito desta preocupação de nós crentes estarmos conectados com Deus. Aleluia. E aí uma pergunta. Qual é o valor que tem essa reunião neste momento para você? Aleluia. Qual é o valor que tem para nós estar aqui na igreja nesta reunião? Qual é o valor que tem para nós a dedicação diante de Deus nesse momento? Aleluia. As coisas elas vão ficando muito diferente na caminhada. Nós olhando para o nosso comportamento e às vezes isso preocupa. Porque nos defazemos, ficamos defasados até no ambiente que nós entramos para adorar o Senhor. Aleluia. Olhando alguns anos atrás, a gente olha o comportamento de uma igreja de um jeito, e hoje nós olhamos o comportamento de uma igreja totalmente ao contrário. Aleluia. Eu me coloquei na presença de Deus para trazer a palavra de Deus hoje aqui neste lugar. Aleluia. Queridos, e eu estou aqui para entregar o recado do Divino Espírito Santo. Presta atenção que nesses minutos o Senhor Jesus quer operar no nosso coração, na nossa vida. Ele é real aqui. Mas nós precisamos estar conectados com Deus. E quantas vezes o ambiente do nosso culto, nós saímos desta conexão com Deus, porque estamos ocupados com tantas outras coisas, e entramos dentro do nosso próprio ambiente de adoração, totalmente despreocupado, desligado, e ligado entre tantas coisas, quando é preciso estar ligado com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Existiam momentos na igreja que nós entrávamos neste ambiente e era um ambiente de oração, era um ambiente de busca com Deus. Mas nós vamos facilitando na caminhada. Daqui a pouco nós não somos mais assim. Querido, eu estou dizendo nós. A palavra de Deus é para mim. Nós, queridos, nós entramos de maneira, às vezes, descuidada. Às vezes o assunto é outro, quando nós deveríamos ser
centrado na adoração a Deus. Eu entrei agora nesse ambiente, porque aqui eu vou ter um encontro com o Ser Supremo, o Deus Todo-Criador. Mas até o nosso comportamento, ele é todo desengrenado. E às vezes quando iniciamos o culto, nós temos que chamar muita atenção para voltar, parar um pouco, para a pessoa trazer o pensamento, o comportamento para a presença de Deus. Nós vamos defasando. Nas cartas lá no Apocalipse, foi escrito, enviado para aquelas igrejas, dirigentes das igrejas. Porque foi se defasando a igreja. E aos pouquinhos, nós vamos descuidando. Aos pouquinhos, nós podemos não ser mais o mesmo aquele que éramos antes na presença de Deus. Aleluia. Que importância tem para nós entrar neste lugar? Qual é o valor que tem para nós vir aqui? Aleluia. Sabe quantas vezes Deus não fica olhando para nós? E diz, puxa, como é que está a minha igreja? Lá na Laodiceia dizia assim, ó, eis que estou à porta e bato. Só que não era na porta do ímpio, era na porta dos crentes. Não era na porta lá do povo da cidade, era na igreja. Porque ele estava do lado de fora, ele diz, o meu lugar eu não tenho mais nessa igreja. Eis que estou à porta e bato. Na porta do crente. Ele está batendo na porta do nosso coração. Aleluia. Deixa o Espírito Santo nos levando. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Nós viemos aqui para comunicar com Deus. E comunicar com os nossos irmãos, mas acima de tudo, há algo principal, a conexão com o Espírito Santo de Deus. Porque inclusive eu conheço você por causa de Jesus. Então ele é o motivo principal. Ele é o cabeça. Aleluia. Aleluia. Bendito o nome do Senhor Jesus. Como é que é nós hoje? Eu vou dar um exemplo para você. Quem sabe alguém vai me criticar, tem problema. Aleluia. Mas receba uma palavra de paz para você. Quer dizer, vamos fazer umas comparações, ou uma comparação bem simples. Bem simples. Quando você vai para ser entrevistado, ou entrevista de emprego, diante do teu entrevistador, tu leva uma garrafa térmica e um chimarrãozinho e fica tomando, enquanto tu é entrevistado? Não. Quando tu vai trabalhar na empresa, tu está lá trabalhando, produzindo, e dele chimarrãozinho? Não. Aquele que é professor está dando aula e dele o chimarrãozinho? Não. Está estudando na universidade, no momento de estudo, dele o chimarrãozinho. Queridos, tudo que nós não fazemos lá fora, muitas vezes nós fazemos na igreja. Por que o nosso jeito de ser diante do Senhor sempre é defasado? Aleluia.
Talvez quem aqui vai fazer um comentário, não tem problema para mim. Quem sabe alguém vai pensar e dizer, o pastor Daniel, ele já está ali quase completando 70 anos. Ele é um velhinho das antigas, a gente não, sabe, conservador lá, daquele tempo antigo, então, deixa ele falando assim. Mas em Provérbios, querido, capítulo 22 e versículo 28, ali está escrito assim, não remova os marcos antigos que deixaram teus pais. Só que nós removemos os marcos antigos. Porque achamos que é ultrapassado, porque achamos que agora nós temos uma igreja chamada neopentecostal, que é os novos pentecostais, que faz tudo de um outro jeito. O jeito de ser com Deus sempre vai ser o jeito que conhecemos das Escrituras. Isso chama-se disciplina. Aleluia. Por que somos desconectados esse fio? Porque nós facilitamos e não levamos em conta e pensamos, não, mas isso não tem problema. A gente até olhando assim, parece que não tem. Aleluia. Parece que não tem. Glória, glória. Apocalipse capítulo 2, na igreja de Éfeso, né? A reclamação do Senhor dizia assim, ó, volta à prática das primeiras obras. Volta à prática das primeiras obras. Esse olhar era cheio de qualidade, a igreja. Cheia de qualidade. Mas o Senhor disse, está faltando voltar à prática das primeiras obras. Aleluia. O Espírito Santo quer conectar esse fio. De quando entrar aqui, queridos, no céu, descer neste lugar. Porque aqui está homens, mulheres, juventude e crianças de Deus. No tempo de Moisés, quem entrava no Santo dos Santos era o sacerdote, tinha que estar tudo direitinho. Era amarrado a ter uma corda lá nele, que se não tivesse direitinho ele caía, morto, e aí era puxado. Sabe o que nós não nos damos em conta, queridos? Que Deus fez de nós sacerdotes. E hoje nós entramos no Santo do Santo pela fé na pessoa de Jesus Cristo. Então nós não levamos em conta de quando entramos na igreja, aqui entra o sacerdote de Deus. Aqui entra a sacerdotisa de Deus. É isso que a Bíblia diz. Aleluia. Por que que as nossas orações, às vezes elas não são respondidas? Aleluia. Nós perguntamos e você mesmo aí vai tendo a resposta. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Bendito o nome de Jesus. Deus, o Criador, sempre procurou falar com o ser humano. Hebreus capítulo 1, verso 1 diz que outrora Deus falou aos pais de muitas maneiras pelos profetas, mas nos últimos dias nos tem falado pelo seu Filho Jesus Cristo. Aleluia. Glória, 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 glória. Aleluia. Aleluia. Bendito é o teu nome, Jesus. Aleluia. No início, lá da criação, no início, lá com Adão e Eva, Deus passeava pelo jardim na viração do dia para conversar com Adão.
na tentativa de estabelecer sempre um diálogo com o ser humano, mas ele perdeu isso quando ele desconectou através da desobediência. Mas Deus sempre continuou nessa tentativa de fazer esse diálogo. E Ele usa de várias formas para transmitir a sua mensagem. Ele nos fala através de alguém. Ele nos fala muitas vezes através de sonhos. Deus fala através de sinais, através da Bíblia, através desta liderança e até através deste obreiro. Ele está falando hoje aqui. Aleluia. Mas o problema é que muitos estão dando ouvidos a outras vozes. Qual é a voz que você está ouvindo? Adão e Eva ouviram a voz da serpente. Aleluia. Quem sabe você está ouvindo a voz de Satanás colocando dúvida e muita contrariedade em você. Aleluia. Mandando muitas vezes até alguém tirar a própria vida. O diabo faz isso. Talvez a voz que você esteja ouvindo, quem sabe seja a voz da rejeição. Você se sente rejeitado por causa de um defeito físico ou por causa da tua cor. Mas o único que nos ama com amor incondicional é Jesus Cristo Salvador. Esse te olha com amor eterno. Esse te quer bem assim como você é. E você tem valor para Ele. Glória, 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 glória. Aleluia. Bendito é o teu nome. Jesus Cristo querido. Ele é o sumo pastor do rebanho. Ele está sempre chamando. E hoje Ele está chamando dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa é a voz do Senhor, porque Ele quer comunicação e morar contigo. Por isso veio o Espírito Santo Consolador. É Deus morando em nós. Aleluia. Deus fala de muitas formas conosco, mas só há uma forma de nós falarmos com Ele, através da oração. Por isso ore. Aleluia. Por isso ore. Tem pessoas que às vezes eles querem orar, não querem levantar a voz, não, para o diabo não ouvir. Querido, o diabo tem que ouvir. Tem que ouvir a tua oração. Porque ele só vai sair se ele ouvir tu mandando ele embora. Se tu é daquele que acha que não deve orar para o diabo não ouvir tua oração, não vai ter autoridade de expulsar ele. Aleluia. Então manda no nome de Jesus, porque ele tem que sair, porque há poder neste nome. Glória ao nome de Jesus Cristo. Aleluia. Senhor, como tu é bom. Glória ao teu nome. Na Bíblia nós encontramos muitos homens que se comunicaram com Deus através da oração e Deus respondia para eles. Homens iguais a nós, casados, com família, com filhos, com as mesmas fraquezas e tendências, mas eles tinham esta comunicação e eram conectados com Deus. Deus quer conectar a sua igreja com Ele. Deus não quer que nós venhamos nos distanciar. Deus não quer você distante. Deus não quer que nós venhamos ficar distante. Mas Ele quer estar junto aqui em nós. Glória ao nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia.
Tem aqueles homens que nós chamamos, né, ficou na história como os heróis da fé, né, como Wesley, Jonathan Edwards, Charles Finney, né, e muitos outros que a gente poderia enumerando. George Miller, um grande exemplo de fé, sustentava lá os 5 orfanatos só na oração. Aleluia. E não pedia nada para ninguém, só para o Senhor. Quantas vezes ele botava a mesa lá para a criançada, sem ter nada para botar, sem ter nada para dar para eles. E ele ia para a oração. Aleluia. Aí acontecia certas coisas, como o pão lá na padaria passar do ponto. E aí, para eles não botar fora, ele chegava e levava para o orfanato. Não sabia que o homem de Deus estava lá orando, né? Entregava para o orfanato. Na hora chegava o resultado. Então, queridos, Deus é Deus de resultado, mas precisamos estar conectados com Ele. Aleluia. Tem uma vovozinha, uma historiazinha, de uma vovozinha que estava conectada com o Senhor. Ela orava pedindo pão, porque ela estava sem ter nada para comer. E ela orava, Senhor, não tem nada para comer, me dá pão, eu preciso de pão. E uns adolescentes passando, eu ouvia a voz da vovó pedindo pão para Jesus. E eles disseram assim, vamos fazer uma sacanagem. Vamos pegar um pão e vamos atirar ali dentro para ver o jeito dela. Aí foram lá, compraram um pão e atiraram lá dentro. E ela pegou o pão e disse, obrigado, Jesus. Eu pedi pão e o pão veio. E eles deram gargalhada e disseram, vovó, não foi Jesus, foi nós. Ela disse, não interessa, eu pedi pão para Jesus e Jesus me mandou pão. Porque ela estava conectada com Jesus Cristo. Como é que está essa conexão, a tua comunicação com Deus? Qual é a nossa comunicação com o Senhor? Aleluia. A oração, a Bíblia garante que nós vamos receber resultado. A palavra de Deus garante para aqueles que estiverem corretos, isso é, conectados com Deus. Que no Evangelho de João diz assim, ó, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiser e vos será feito. Mas tem que o quê? Permanecer. Aleluia. Quantas vezes, queridos, a demora das nossas orações, ou do resultado das nossas orações e petições ao Senhor, pode ser pecado, pode. Isaías diz, no capítulo 59, a mão do Senhor não está encolhida, para não poder salvar, nem o seu ouvido surdo, para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós. Então o que tira a comunicação? O pecado. Aleluia. Glória ao nome de Jesus Cristo. Aleluia. Bendito é o teu nome, Jesus, maravilhoso. E muito pode ser o motivo. Muitos pode ser o motivo, queridos, deste impedimento às nossas orações. Pode ser um livro indecente. Vai anotando aí. Pode ser um livro indecente. Pode ser filmes indecentes. Pode ser ciúme, ódio, falta de perdão, discórdia, orgulho, mentiras, brigas entre o casal. Falta de leitura da Bíblia para conhecer as promessas e saber qual é a direção e a vontade de Deus para a tua vida.
Então muita coisa pode trazer impedimento às orações. Quantas vezes esposo ou esposa ciumenta e injuriosas, aleluia, com um gênio forte, se admiram quando as suas orações congelam lá no teto e vêm de volta na sua nuca. Bendito é o nome do Senhor. Coisas horríveis e vis, muitas vezes se pratica em nome do matrimônio. Há aqueles que legalizam vícios sexuais em nome do casamento. Quem sabe a nossa vida conjugal tem que ser exposta diante daquele que vê todas as coisas. Aleluia. Há momento, queridos, que o Pai nosso que está no céu, Ele fala de maneira tão forte conosco, assim como nós falamos com os nossos filhos para ensinar, e muitas vezes temos que repetir, e Deus faz assim conosco também. Aleluia. Aleluia. Quem sabe é preciso colocar diante de Deus hoje aqui. Mas coloca diante de Deus. Coloca. Aleluia. Aleluia. As nossas orações devem ser resistentes, porque temos um inimigo terrível, que sabe que as orações que nós fazemos é a derrota dele. Esse inimigo sabe. Então as nossas orações, elas têm que ser resistentes. Por que nós, pastor, está sempre orando, buscando, se consagrando, jejuando? Aleluia. Se Satanás tivesse 10 bombas atômicas e fosse liberado para ele a autoridade de usá-la, ele ia explodir elas dos 10 aposentos de oração que estão espalhados no mundo. Porque ele detesta grupo de oração. Ele detesta aquele que ora. Então faz ele te detestar. Ora mais. Aleluia. Temos um inimigo que nos ocupa muitas vezes até tarde da noite para nós não levantar cedo para ir para a oração. E esse inimigo muitas vezes não é Satanás, é nós mesmos, o grande inimigo. Porque nós nos ligamos em quantas coisas, né? Agora nós iniciamos falando de celular, internet. Distancia a família. Aleluia. Coisa que serve para tanta coisa boa, mas também serve para dar muito prejuízo na vida de muitas pessoas. Aleluia. Outra coisa, queridos. Às vezes o diabo mostra para nós os nossos defeitos e costumes que estamos presos. E aí ele diz na tua mente, tu está impossibilitado de orar. Talvez aconteça com você isso muitas vezes. Aí tu olha para os teus defeitos, os teus pecados e diz, não, eu não consigo orar, olha como é que eu sou, não tem como. Querido, se ele está fazendo isso com você, mostra o sacrifício de Jesus Cristo para ele, o sangue derramado na cruz, que nos purifica de todo o pecado. Aleluia. Este sacrifício é eterno, que nos purifica e que nos justifica diante do Senhor. Sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Deus nunca desanimou ninguém. Todo desânimo geralmente vem do diabo. A não ser que você esteja enfermo, aí tem que se tratar para se curar. Aleluia, mas se tudo está bem e você está desanimado, pode ver que há uma ação diabólica contra você, mas Jesus pode te dar vitória. Aleluia.
Quantas vezes, querido, esse inimigo, ele cria certas situações para tirar a nossa atenção. Ele é o autor das distrações. Quantas vezes você está orando, lá acontece o latir do cachorro. Alguém que bate na tua porta, às vezes até uma visita que você nem desejava, mas ele vai lá. Você vai para a batalha de oração, a criança começa a chorar desesperada. O inimigo, ele é autor das distrações. Mas Jesus Cristo, Ele fala conosco e nos chama a atenção para ser perseverante na sua presença. Aleluia! Quantas vezes acontecem essas coisas, porque Ele é perito em arranjar desvio, para desviar a atenção de Deus. Quem sabe por esses dias, você está com a tua atenção desviada da presença de Deus. Mas você chegou aqui e começou a ouvir essa palavra. Aleluia. Glória, 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 glória. E a gente agradece, porque Deus fala com a gente assim, não é? O nosso Deus nos deu a arma mais poderosa, que é a sua palavra, para resistirmos a Satanás, que é a espada do Espírito, é a palavra de Deus. Tiago escreveu na sua carta dando uma receita. Ele diz: sujeitai-vos portanto a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Receba esta palavra no nome de Jesus. Fique de pé agora no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor maravilhoso. Glória, 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 glória. Comece a glorificar a Deus. Começa a dar glória e aleluia. Faça isso no nome de Jesus Cristo. Faça isso. Aleluia. Queridos, pregar contra o pecado, contra erro, contra desvio. A gente fica de encontro à potestade maligna. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele é o dono, e Ele nos segura na posição que Ele quer, e nos dá a palavra, e nós fazemos, porque Ele está conosco. Bendito é o seu grande e maravilhoso nome. E eu peço que você comece a glorificar, dá glória a Deus, e comece a aplaudir Ele agora, com a intensidade da alma, com a intensidade do coração. Começa a dar glória, glória, começa a dar glória, e o abatimento do diabo vai indo embora. Aleluia, mais a Ele, pastor. Aleluia, exaltado é o nome de Jesus Cristo. A Ele, a Ele, a Ele. Aleluia, continue aplaudindo o Senhor Jesus. Continue aplaudindo e bendizendo ao Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Enquanto você aplaude, cadeias começam a quebrar-se, fortalezas começam a cair, e o Senhor Jesus começa a reinar. Em nome de Jesus, porque essas palmas são exaltando e engrandecendo ao Senhor Jesus, humilhando Satanás, que tem investido contra você, contra a tua casa, contra a tua vida. Em nome de Jesus, que a supremacia do Senhor, que a glória do Senhor se manifeste sobre você, que você tenha mais de Deus, que você receba mais de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que nesse momento cura haja sobre a sua vida, que restauração de Deus haja sobre você. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo esteja agindo, operando, restaurando, fazendo, renovando. Em nome de Jesus, coisas extraordinárias. Em nome de Jesus, porque é Ele que faz, é Ele que opera, é Ele que age. Em nome de Jesus, bendito e exaltado
e engrandecido é o Senhor Jesus. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Exaltado é o Senhor Jesus, como ele foi recebido com honras na entrada triunfal de Jerusalém. Em nome de Jesus, que assim também o seja, para entrar na sua vida, entrar na sua casa, entrar em nome de Jesus e restaurar e fazer coisas novas, porque é ele que diz: eis que faço nova todas as coisas, e estas coisas novas são sobre você, meu irmão, se é sobre a sua vida, em nome de Jesus, que o nosso Deus realize, ele faça, e ele opera em nome de Jesus. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar, amados.